Fala, meus jovens! Vocês já repararam que tem SUV que custava preço de cobertura na praia e hoje está quase na mesma faixa de hatch 1.0 pelado? O povo corre atrás de lançamento com motorzinho chorando, enquanto tem um monte de nave grande, confortável e cheia de firula jogada nos classificados, desvalorizada só porque saiu da moda. No vídeo de hoje eu separei 5 SUVs que despencaram de preço e viraram oportunidade para quem sabe fazer conta. Carro grande, bom de estrada, com presença e equipamento de sobra, custando quase de graça perto do que já valeram. Antes de eu te mostrar essas pérolas esquecidas, já mete o like aí no vídeo, que não gasta gasolina, não dói e ainda ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que tá quase pagando o preço de nave em carro de entrada. Bora! Você tá lá fuçando classificados de SUV usado, só vendo Compass caro, HR-V custando um rim, Creta com preço de apartamento, e de repente aparece um Nissan Kicks SL 2018 bonitinho, completão, com preço mais camarada. A maioria passa reto. Quem pensa 2 segundos, para e olha de novo. O Kicks apareceu no Brasil em 2016, surfando a onda da Olimpíada e dessa febre de SUV compacto. A proposta da Nissan foi bem clara, não é SUV para fazer trilha raiz, é SUV urbano, leve, econômico e bom de conviver todo dia. Em 2018 ele já estava bem consolidado nas ruas, e a versão SL era justamente o topo de linha, o manda tudo que tiver no catálogo. O conjunto dele é aquele 1.6 H16 Flex, velho conhecido da Nissan, casado com câmbio CVT X-Tronic. Esse motor tá em March, Versa, Kicks, fora do Brasil em mais coisa ainda. Não é um monstro de potência, longe disso, mas pro peso do carro funciona bem, anda direitinho, especialmente em cidade, não passa vergonha em estrada se você souber dosar o pé e, o principal, bebe pouco. Revista séria sempre elogiou o consumo do Kicks, e é verdade, para quem roda muito, o frentista demora para decorar seu nome. O CVT é o responsável por isso também, não tem aquela porrada de troca de marcha, tudo flui suave. Quem espera emoção vai achar meio sem graça, quem quer conforto, agradece. A versão SL 2018 é onde o carro fica interessante de verdade para usado. Aqui você já tem aquele pacote completo, banco Zero Gravity, que a Nissan adora dizer que foi inspirado na NASA, muito confortável para viagem, interior bem montado, acabamento honesto para a categoria, volante multifuncional, chave presencial, partida por botão, central multimídia, câmera de ré e o grande diferencial da Nissan. Época a tal visão 360 graus. 4 câmeras em volta do carro simulando visão aérea para te ajudar a estacionar. Para quem tem trauma de baliza é quase pra passa. Em segurança, ele também não faz feio. Controle de estabilidade, de tração, assistente de partida em rampa e, nas versões SL, geralmente 6 airbags. É aquele SUV urbano feito para te dar paz no trânsito de cidade grande, não para virar meme atolado no barro. A suspensão é macia o suficiente para segurar buracos sem te desmontar, a direção elétrica é leve em manobra e firme na estrada, e o carro passa aquela sensação de levinho, fácil de tocar. Por que ele é tão subestimado? Primeiro porque o brasileiro médio ainda acha que Nissan é menos marca que Honda, Toyota, Jeep e companhia. Segundo, porque o Kicks nunca foi o mais forte nem o mais tecnológico da categoria, então não virou objeto de desejo. E é justamente aí que mora a graça para quem quer um usado. Ele desvalorizou mais do que deveria pelo que entrega. Quem compra novo geralmente pula para o nome da moda. Quem garimpa usado olha a ficha técnica e se dá bem. Confiabilidade? Muito boa. O motor 1.6 HR16 já provou que aguenta pancada em frota, app, uso pesado. O CVT, desde que receba o fluido certo no tempo certo, não é esse bicho de 7 cabeças que o povo adora inventar história. O que mata é carro que nunca viu troca de óleo de câmbio e rodou a vida inteira levando pau. Aí não tem milagre. Pegando um Kicks SL 2018 com histórico bonitinho, revisão feita, sem gambiarra, a tendência é você só passar na oficina para revisão e item de desgaste. Agora vem a parte que faz ele brilhar no meio dos SUVs compactos usados. Com o tanto de coisa que entrega, hoje dá para achar Kicks SL 2018 a partir de uns R$80 mil por aí, dependendo de quilometragem e estado. Pensa com calma. Com 80k em 2025, o que você pega de zero? Hatch 1.0 pelado, SUVzinho básico, plástico para todo lado, pouco espaço e quase nenhum mimo.
No Kicks, você senta num SUV bem equipado, econômico, confortável, com espaço decente para a família e um monte de recursos que ainda fazem sentido hoje. Claro, como qualquer usado, não é sair abraçando o primeiro que aparecer. Tem muito Kicks de locadora, de app, de uso pesado. Aí é olho clínico, laudo decente, ver se o interior não está destruído, conferir se o CVT está lisinho, sem tranco ou ruído estranho, histórico de revisão, aquele checklist padrão de quem não quer virar trouxa. Se achar um em boas condições, sem sinais de relaxo, o Kicks SL 2018 é um dos SUVs mais interessantes para quem quer um usado racional, econômico, confiável, confortável e bem equipado, sem cobrar preço de estrela de novela. É exatamente esse tipo de carro que o brasileiro adora ignorar e que quem sabe fazer conta aproveita. Você tá na rua, vê um Jeep Compass passando, farol afilado, grade 7 fendas, rodão bonito. Se não manjar de ano, chuta fácil que é 2022, 2023. Aí você descobre que é um Longitude Flex 2017 e toma aquele choque. O carro envelheceu bem demais. E não é à toa que virou o SUV oficial do brasileiro nos últimos anos. A Jeep acertou a mão quando trouxe esse Compass produzido em Goiânia, lá em 2016, 2017. A ideia era bem clara, dá para o brasileiro um SUV médio com cara de carro caro, leia-se Mini Grand Cherokee, mas num preço que a classe média financiada em 60x conseguisse alcançar. Deu tão certo que ele virou figurinha repetida em condomínio, shopping, estrada, tudo. Quem não curte SUV, conhece. Quem gosta, sonha com um. O Longitude Flex 2017 é justamente o meio termo que faz sentido. Nem pelado, nem absurdo de caro. Por baixo do capô vem o 2.0 Tiger Shark Flex, aspirado, casado com um automático de 6 marchas e tração dianteira. Na prática, não é foguete, mas anda direitinho. Na cidade vai suave, na estrada, se você usar a cabeça e reduzir na hora certa, faz a ultrapassagem com segurança. O ponto forte dele não é te colar no banco, é ser previsível. E, bem cuidado, esse conjunto se mostrou robusto nos testes de longa duração e no uso real. Óleo certo, revisão em dia, ele só segue a vida. Por dentro é onde ele ganha meio mundo. Interior bonito, bem montado, painel com desenho atual até hoje, acabamento que não parece de carro barato. A versão Longitude já vem com bastante coisa que faz diferença no dia a dia. Multimídia Uconnect, ar digital, piloto automático, volante multifuncional, bancos confortáveis, boa posição de dirigir, controle de estabilidade, um monte de airbag. É aquele SUV que você entra e sente, tô num carro de verdade, não num hatch inflado. Quem entra de carona, se você não falar o ano, jura que é carro bem mais novo. Conforto de rodagem também é um ponto forte. Suspensão bem acertada, segura a curva sem balançar igual barco e, ao mesmo tempo, não é dura a ponto de te quebrar no paralelepípedo. Na estrada, ele passa aquela sensação de carro plantado, estável. Na cidade, a direção elétrica leve ajuda na vaga apertada e a posição alta tira um pouco do estresse do trânsito. Claro, não existe carro perfeito. O Compass Flex sempre foi criticado por consumo. Não é nenhum campeão de economia. Principalmente se você só roda em cidade e tem o pé pesado. É SUV médio, 2.0 aspirado, carro pesado, não tem milagre. Mas aí entra o lance do custo-benefício no usado. Quem compra sabendo disso não se assusta, porque em troca recebe um SUV bonito, confortável, com boa estrutura e que não vive inventando problema crônico. Em confiabilidade, o histórico é bom, nada de fama de bomba generalizada. O que mais aparece é coisa normal de carro com 7, 8 anos nas costas. Suspensão cansando em carro judiado, dono que esquece manutenção de câmbio, detalhe elétrico de unidade maltratada. Nada exclusivo dele. Peça tem, rede Jeep espalhada e oficina independente já aprendeu a mexer muito bem nesse conjunto. Se você pegar um 2017 que teve dono cuidadoso, com revisão bonitinha, tende a ser aquele SUV que vai te dar bem mais alegria do que dor de cabeça. E aí vem a parte que interessa. Hoje dá para começar a achar Jeep Compass Longitude Flex 2017 a partir de uns R$90 mil, dependendo de quilometragem e estado. Para e pensa. Com 90k em 2025, o que você leva a zero? SUV compacto 1.0/1.3 mais pelado, com menos espaço, menos presença e aquele interior cheio de plástico tentando parecer chique. No Compass, você entra num SUV médio ainda atual de visual, respeitado, confortável, bem equipado e com aquele logo Jeep na frente que, goste ou não, pesa na hora que você fala qual carro tem.
Se achar um em boas condições, sem gambiarra, sem histórico de porrada torta, revisão feita, interior inteiro, vale muito a pena colocar esse Compass na lista. É o tipo de carro que, para quem olha só o ano, parece antigo, mas para quem olha o conjunto, ainda é um baita upgrade em relação a muitos 0 km sem graça que estão empurrando por aí. Quem não manja acha que é carro do ano. Quem manja sabe que é justamente nessa faixa dos 2017 bem cuidados que mora o melhor negócio. A Equinox Premier 2019 é aquele tipo de SUV que você olha na rua e pensa, isso aí é zero fácil. Linha moderna, cromado na medida, DRL bonitinho, cara de carro de gerente que ganha bem. Aí você descobre que é 2019, usada e que está custando o preço de SUV compacto enfeitado. Começa a ficar interessante, né? A GM trouxe a Equinox para o lugar da velha Captiva, mas veio com outra pegada. Nada de V6 beberrão e projeto cansado. Plataforma nova, mais leve, mais segura, importada do México e na Premier 2019 ainda rolava a configuração mais nervosa, motor 2.0 turbo com mais de 250 cavalos, câmbio automático de 9 marchas e tração integral nas mais completas. Não é SUV de shopping center, é aquele que, se você pisar sem dó, faz muito sedã metido a esportivo passar vergonha. Em teste sério, sempre apanharam nos números, anda muito para um SUV médio. Por dentro, ela entrega aquela sensação de carro caro mesmo. Banco de couro bem acabado, ajuste elétrico, posição de dirigir confortável, isolamento acústico bom, ar digital dual zone, som Bose em várias unidades, multimídia MyLink completinha, câmera, sensor para tudo que é lado e um monte de coisa de segurança que muito 0 km ainda fica devendo. Alerta de colisão, aviso de ponto cego, alerta de faixa, banco vibrando para te avisar de cagada, parque assiste ajudando em vaga. Você entra, fecha a porta e não sente que está num usadão, sente que está num SUV de categoria acima. Por que desvalorizou tanto então? Porque brasileiro se assusta fácil com duas coisas, consumo e medo de manutenção de carro grande. E a Equinox 2.0 não é exatamente sócia do posto, ela é quase dona da bomba se você tiver pé pesado. SUV médio 2.0 turbo forte AWD, se brincar de acelerar, vai gastar. E óbvio, pneu é grande, peça de carro importado, seguro costuma ser mais salgado. Quem comprou zero muitas vezes entrou pela emoção e na hora de manter, chorou. Resultado, desvalorizou mais do que o carro realmente merece. E é aí que entra você, se tiver um mínimo de sangue frio. No mercado de usados hoje, dá para começar a encontrar Equinox Premier 2019 bem equipada, revisada, por valores a partir de uns R$120 mil. Com essa grana, no zero você está olhando para SUV compacto 1.0/1.3, mais apertado, com bem menos potência, menos equipamento e aquela cara de fiz o que dava. Na Equinox, você está entrando num SUV médio de verdade, forte, confortável, cheio de tecnologia e com visual que engana qualquer um como se fosse carro do ano. Claro, não é carro para quem quer viver de troco de padaria. Tem que ter bala para manter direito, seguir revisão, não inventar gambiarra e abastecer com um mínimo de juízo. Mas se você garimpar uma unidade boa, com histórico de manutenção certinho, sem sinal de porrada e sem dono barbeiro que usou como se fosse carro de racha, ela vira um baita custo-benefício no mundo dos SUVs usados. Se a ideia é pegar um usado que ainda parece novo, anda como gente grande, te mima por dentro e não te faz sentir que pagou caro por pouca coisa, um Equinox Premier 2019 merece fácil entrar na sua lista antes de você torrar os mesmos R$120 mil num SUVzinho zero que entrega metade do carro. O C4 Cactus Shine 2019 é aquele tipo de carro que, se você não manja de modelo, você jura que é lançamento até hoje. Linha diferente, meio SUV, meio hatch bombado, farol dividido, traseira limpa, é um visual que envelheceu muito bem. Tem gente que acha estranho, tem gente, tipo você e eu, que acha bonito pra caramba. E aí o povo vê o logo da Citroën na frente e já começa o chororô. E francês, bomba, peça cara. E perde justamente uma das melhores oportunidades de SUVzinho usado do mercado. Ele chegou em 2018 para brigar naquele mundinho de SUV compacto urbano, mas vindo com uma pegada bem própria. Mais leve que os rivais, mais baixo, mais esperto e com uma proposta bem clara de conforto mais desempenho, principalmente nessa versão Shine THP. Debaixo do capô, nada de 1.0 sofrido, é o famoso 1.6 Turbo THP com câmbio automático de 6 marchas, o mesmo conjunto usado em vários modelos da PSA.
Em testes sérios, sempre bateram na mesma tecla: anda muito. É SUV que você pisa e ele responde como hatch esportivado, com torque cedo e retomada forte. E justamente por ser mais leve que a maioria dos concorrentes, ele parece ainda mais disposto. Não é aquele SUV molenga que só tem pose, aqui tem anda de verdade. Por dentro, o Cactus Shine segue a linha Citroën de ser diferente e mais funcional. Painel mais clean, central multimídia grande mandando em quase tudo, poucos botões físicos, acabamento simples, porém bem montado. Não é luxo europeu de sedã premium, mas também não é plástico de isopor de carro popular. Os bancos são confortáveis, a posição de dirigir é alta, mas você ainda se sente em algo mais carro do que microcaminhão. E como é a versão Shine, já vem recheado. Multimídia com espelhamento, ar digital, direção elétrica, rodas de liga, chave presencial, vários airbags, controle de estabilidade e, se for o Shine Pack, ainda rola pacote de segurança ativa, com alerta de colisão, frenagem automática e alerta de faixa. Para um SUV compacto, é coisa que até hoje muito 0 km tá devendo. Na tocada, ele é exatamente o que promete, confortável sem ser bobo. Suspensão macia, sem aquele balanceio exagerado, filtra bem buraco, mas o carro continua firme em curva. A estrutura mais leve ajuda no consumo também. O THP não é santo, mas como não está carregando uma geladeira de 2 portas, consegue devolver médias bem legais. Para um SUV turbo. Não é à toa que muita avaliação elogia esse equilíbrio de desempenho forte com consumo ok. A bronca é sempre a mesma. Ah, mas Citroën quebra, THP é bomba, francês não presta. E aí é o ponto em que entra a parte chata. Esse conjunto exige dono minimamente responsável. Óleo certo, no prazo, combustível decente, nada de ficar esticando revisão e ignorando barulho estranho. As primeiras levas do THP sofreram mais por erro de manutenção e óleo errado do que por projeto em si, e isso virou fama eterna. No Cactus 2019, a coisa já veio mais acertada, mas continua sendo motor moderno. Se tratar igual 1.0 de Celta, vai tomar na cabeça. Se cuidar direito, tem um SUV forte e muito gostoso de usar por bastante tempo. Hoje, como o preconceito com a marca ainda é grande e muita gente corre de Citroën sem nem pesquisar, o C4 Cactus Shine 2019 está num ponto bem interessante de valor. Você começa a encontrar por aí a partir dos R$ 75 mil, o que é basicamente preço de hatch 1.0 zero pelado com painel de plástico duro e nenhum prazer ao volante. Com essa grana, no Cactus, você entra num SUV com design ainda atual, motor turbo forte, pacote de conforto e segurança muito bom e um jeitão de carro diferente da manada. Mas aqui vale o recado, não é comprar o primeiro que aparecer e achar que ganhou na loteria, tem que garimpar. Procurar unidade bem cuidada, com histórico de revisão, sem gambiarra, sem sintoma de descuido, fumacinha, barulho metálico, câmbio dando tranco, essas coisas. Aí sim ele vira aquele achado que faz todo sentido. SUV diferente, bonito, anda muito, confortável, atual e por um valor que, olhando o conjunto, faz bastante sentido para quem não tem medo de sair do óbvio. Se você quer fugir do combo SUV sem graça e caro e topar cuidar direitinho do que compra, o C4 Cactus Shine 2019 é exatamente o tipo de carro que o brasileiro adora torcer o nariz e o cara esperto adora aproveitar. A Sportage EX 2015 é aquele SUV que, se você jogar uma cera, encostar no shopping e tirar a placa, metade da galera vai achar que é carro 2020 para cima. Essa geração foi quando a Kia virou a chavinha do carro de tio que gosta de parcelar em 48x para o SUV com cara de importado de revista gringa. Linha bonita, frente com a famosa grade Tiger Nose, lateral bem desenhada, traseira ajeitada. Visual que envelheceu muito melhor que muito SUV moderno que já está com cara de cansado. Ela é da terceira geração da Sportage, aquela que veio para brigar pesado com o iX35, Tucson novo, CR-V, RAV4 e companhia. A Kia, nessa época, estava empolgada no Brasil. Trouxe carro bem equipado, com acabamento legal, cheio de recurso que a concorrência cobrava caro. O problema é que o brasileiro é fiel à marca que vem em novela, então muita gente continuou correndo para Honda e Toyota e deixou esse carrão meio de lado, mais por preconceito de logo na grade do que por defeito real. Debaixo do capô, na iX 2015 que a gente vê por aqui, geralmente mora o 2.0 Flex 16V com câmbio automático de 6 marchas. Nada de motorzinho 1.0 suando sangue.
Não é um monstro de desempenho, mas anda direitinho, responde bem em estrada, segura a ultrapassagem sem fazer você rezar e no uso normal dá conta com folga. O câmbio de 6 marchas ajuda a manter giro mais baixo na estrada, então o carro não fica gritando à toa. É aquele conjunto que, se tiver revisão em dia, em geral é bem tranquilo de conviver. Por dentro, a Sportage X 2015 ainda passa muita dignidade. Painel com desenho moderno, ergonomia bem pensada, acabamento melhor do que muitos SUV compacto 0 km que estão empurrando hoje, banco confortável, posição de dirigir alta do jeito que brasileiro ama. Versão iX costuma vir com ar digital, couro, central multimídia, às vezes mais simples, às vezes já trocada pelo dono. Volante multifuncional, controle de estabilidade, um bom tanto de airbag, roda de liga. Você não sente que está num carro velho, você sente que está num SUV que custou caro quando zero, e custou mesmo. E aí vem o motivo de ser tão interessante como usado. Por ser Kia, o povo torce o nariz. Muita gente pensa, a peça é cara, assusta para manter, revenda é ruim. E sim, não é carro para mão de vaca. Peça não custa preço de Gol. Algumas coisas demoram um pouco mais se forem específicas de lataria ou acabamento. Manutenção tem que ser feita direito, com peça boa e mecânico que sabe o que está fazendo. É SUV médio importado, não é Uno de firma. Mas isso vale para qualquer SUV médio importado. A diferença é que, como quase ninguém fala meu sonho é uma Sportage em 2015, ela desvalorizou mais que as japonesas famosinhas. E aí você entra na brincadeira pagando menos por muito carro. Hoje, uma Kia Sportage iX 2015 já aparece nos anúncios a partir de uns R$80 mil. Com essa grana, em 2025 você pega o quê de zero? SUVzinho 1.0 pelado com painel de plástico duro e espaço limitado. Na Sportage você entra num SUV com presença, espaço, conforto e cara de carrão de verdade. Agora, ponto importante, com Kia não dá para ser desleixado, tem que garimpar. Pegar a unidade com histórico de revisão, olhar bem suspensão, é pesada, sofre em buraco. Checar se o câmbio está trocando macio, ver se não tem vazamento, nada de barulho estranho em motor, nem ar-condicionado meia boca. Se comprar uma já detonada porque estava barata, aí sim você vai reforçar o mito de que é bomba, enquanto na real o erro foi da escolha, não do projeto. Resumindo na sinceridade, Sportage X 2015 é carrão sim. Bonita, atual, confortável, boa de rodar e muito mais carro do que o povo lembra. É a típica opção para quem quer um SUV usado com cara de novo, topa gastar um pouco mais para manter direito e sabe que, com a mesma grana, um 0 km te entrega metade disso. Se achar uma em boas condições, bem cuidada, vale demais colocar na lista e deixar o preconceito com a marca para o pessoal que ainda acha que só existe Honda e Toyota no planeta. E é isso, fim da linha por hoje. Esses 5 SUVs que a gente passou aqui já foram sonho de consumo, arrancaram o uau de muita gente em concessionária e hoje estão aí, perdidos no meio dos usados, custando quase o mesmo que hatch 1.0 pelado com painel de plástico e roda de ferro. O mercado bateu neles na desvalorização, mas quem sabe olhar enxerga ouro nessas naves esquecidas. Minha visão sincera, não é carro para quem compra na emoção e esquece que manutenção existe. São SUVs grandes, alguns importados, com motor forte, pneu grande, seguro mais carro. Se entrar achando que o gasto é igual ao de compacto de entrada, vai tomar susto. Agora, se você tiver um mínimo de juízo, garimpar direito, checar histórico, laudo, revisão e pegar a unidade bem cuidada, você anda de carrão, confortável, seguro e cheio de recurso pagando preço de carro sem graça. A desvalorização que arrebentou o primeiro dono é justamente a sua chance de fazer negócio. Se curte esse papo reto e quer continuar fugindo de cilada automotiva, se inscreve aí no canal para não perder as próximas listas. Sempre vai ter mais usado injustiçado, mais picape esquecida e mais SUV quase de graça pra gente destrinchar. E antes de sair, já emenda no vídeo anterior que tá na sequência. Lá eu já desinterei mais umas oportunidades que o povo passa reto sem nem olhar, mas que podem ser exatamente o que falta na sua garagem. Vai lá, assiste, que eu vou preparar a próxima leva de verdade na lata para você não comprar carro errado por falta de aviso.